Olá, gente, muito bom estar aqui fazendo mais um evento do Partido Verde do Rio de Janeiro. Nós estamos na cidade de Niterói, é uma cidade que tem uma história muito bonita com o Partido Verde, tem muito a ver com os nossos princípios. E o nosso convidado hoje é Leonardo Pisciani. Muito bem-vindo, Léo. Como é que você está? Obrigado, Rocco, aí pelo convite, né? Para mim é uma alegria grande estar aqui na cidade de Niterói, fazendo esse bate-papo no Partido Verde, fazendo aqui a minha estreia no partido, né? Eu que Bem-vindo. tive a satisfação de me filiar recentemente, agradecer a acolhida do partido e vamos desde já arregaçar as mangas. Muito bom, muito bom. Então a gente vai bater um papo hoje, falar um pouquinho dessa relação histórica do PV com Niterói, né? Aqui, Léo, em 1997 foi criada a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Niterói e o Partido Verde foi o primeiro partido responsável por essa agenda na cidade. E vínhamos da construção da secretaria na cidade do Rio de Janeiro, em 1993, de maneira extraordinária, com Alfredo Sirquis à frente, no governo de César Maia, e um ano depois, criada formalmente por lei, a Secretaria de Meio Ambiente passou a ser uma referência nacional pelo trabalho que nós conseguimos fazer, um legado muito grande de parques municipais, de obras ambientais. A ciclovia, por exemplo, é uma grande referência para o Brasil. A malha cicloviária do Rio de Janeiro é fantástica. E aqui em Niterói também, em 1997, criamos a Secretaria de Meio Ambiente, também criamos um sistema cicloviário que é hoje o mais movimentado do Brasil em dias de semana. Nos finais de semana, a cidade do Rio de Janeiro tem mais gente andando de bicicleta do que Niterói. Mas é um meio de transporte. Aqui eu moro em Niterói, né? E eu uso a bicicleta para me locomover para praticamente qualquer lugar, do centro da cidade e da zona sul de Icaraí. Então temos essa relação forte com Niterói. E atualmente temos também a vice-prefeita, a primeira mulher vice-prefeita de Niterói, que também é secretária do Clima, também do Partido Verde, a nossa amiga Isabel Suan, medalhista olímpica, e que está à frente da gestão do clima aqui em Niterói. Também temos a Secretaria do Clima em Maricá, que tem sido tocada pelo Dr. Richard, um trabalho também fantástico, que vem se transformando em referência, né? É importante a gente pensar nas questões climáticas, que quando você vê como resultado da COP30, né, que aconteceu aqui no Brasil, a agenda global ambiental, ela passou a ter muita ênfase nas adaptações às mudanças climáticas, que são fundamentais para o enfrentamento dessa crise que já está aí, né? Já virou uma emergência. Exatamente. Temos também a questão de resíduos sólidos, economia circular, a transição energética, as energias renováveis e a justiça climática e a justiça racial. Então, nesse aspecto, eu queria falar um pouco sobre as cidades, né? Nós temos as cidades, o objetivo, temos cidades sustentáveis, cidades saudáveis, são cidades que você tem um sistema a qualidade de vida seja minimamente atendida, né? Que as pessoas tenham onde morar, tenham a capacidade de se movimentar, o ir e vir de qualidade, transporte público, de preferência gratuito, que você tenha um ar de qualidade para respirar e o sistema de saneamento ambiental, que é o abastecimento de água de qualidade,
o recolhimento e tratamento do esgoto, o recolhimento, tratamento e destino final do lixo adequado, além da redução do consumo. E a macrodrenagem, né? E a macrodrenagem. Da resiliência das cidades aos eventos climáticos. Exatamente. Por isso que é saneamento ambiental, né? O saneamento básico era montado no tripé água, lixo e esgoto, e no saneamento ambiental tem esse componente tão importante que é a drenagem das cidades. O manejo das águas pluviais. Roberto, eu via você contando, né, a história de sucesso do Partido Verde aqui em Niterói e em outras cidades. Isso nos leva a uma reflexão do passado, mas que é urgente no momento, né? Isso mostra que o PV, que sempre esteve na vanguarda da discussão dos temas ambientais, a gente tá falando, você citou fatos aí de 3 décadas atrás, onde se discutia muito pouco e muito lateralmente a agenda climática, a agenda ambiental, a agenda do desenvolvimento socioambiental. Isso, hoje em dia, se discute mais, mas a gente precisa ainda, né, avançar para um estágio de execução mais sólido, né? Você frisou bem e frisou com bastante correto, que nós estamos em meio a uma emergência climática, né? Se a pessoa não for um negacionista completo, não há como negar tanto o aumento da frequência como da intensidade dos eventos climáticos mundo afora, sejam chuvas, sejam secas, sejam calor extremo, né, e outros eventos naturais que impactam diretamente a vida, a segurança das pessoas, né, a qualidade de vida e muitas vezes até a sobrevivência do cidadão. Eu tive, né, a oportunidade de, ao longo desses últimos 3 anos em que desempenhei no governo federal a função de secretário nacional de saneamento ambiental, de aprofundar muito o contato com as pautas do saneamento ambiental e, evidentemente, do desenvolvimento ambiental. Mas a gente viveu, né, recentemente algo inimaginável que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, algo que eventos climáticos acontecem ano após ano em diversas cidades. Nós temos, infelizmente, aqui no nosso estado, né, um dado muito triste, que é a cidade que mais morreu pessoas por eventos climáticos, enchentes, deslizamentos, que é a cidade de Petrópolis. Se você pegar nos últimos 15 anos, a cidade de Petrópolis é a que tem o maior número de vítimas fatais em todo o Brasil e uma das maiores do mundo nessa estatística, o que é gravíssimo, né? Sim. E que nos chama uma reflexão, como adequar uma cidade, né, para dar um exemplo, como adequar uma cidade serrana, que tem um tamanho muito maior do que deveria ter de população e de ocupação territorial, e isso não é simples, isso precisa ser discutido com muita seriedade. A maioria das nossas cidades, elas não são preparadas, elas não cresceram de forma ordenada e planejada, né? Elas foram crescendo fruto do processo social, muitas vezes sem o devido cuidado com as pessoas que não tinham uma política de habitação definida, então ocupavam as encostas, ocupavam as beiras de rio, né? E muitas vezes o poder público não atuava, durante muitos anos não atuou para se modificar essa situação. Então hoje a gente precisa correr atrás desses anos perdidos, né? Então foi se acumulando muito problema, né? Um exemplo real nós vivemos aqui na cidade de Niterói também, foi a tragédia do Morro do Bumba. Eu era secretário de habitação, tinha acabado de deixar a secretaria, né? Era secretário até 2 ou 3 dias antes
de quando ocorre o desastre do Morro do Bumba, né? Eu milicei, eu era deputado federal, ocupava a Secretaria Estadual de Habitação e me licenciei por conta do calendário eleitoral no 2010. 2010. E foi exatamente, se eu não me engano, o Morro do Bumba foi logo nos primeiros dias de abril, dia 3, 4, 5 de abril de 2010, que você tem o evento, né, catastrófico do Morro do Bumba. Então, aquilo é um evento completamente evitável, né? Porque aquela ocupação não poderia ter acontecido e, ao contrário, ela estava já... porque, para quem não sabe... Ali é uma área de depósito de lixo, de lixo que foi coberto, foi para sofrer um tratamento, né? E era para ficar guardado e isolado como um depósito de lixo. E, infelizmente, as pessoas inconscientemente começaram a ocupar, porque era uma área que estava, digamos, disponível, e o poder público não exerceu ali o seu dever de impedir, de coibir aquela ocupação. A ocupação foi se intensificando até o momento que virou uma tragédia, aquele morro derreteu e muitas vidas foram ceifadas. Por que eu citei, né, essa passagem como secretário? Porque eu fiquei praticamente 3 anos à frente da secretaria e peguei justamente fui secretário de janeiro de 2009 até o final de 2011, quase 3 anos, salvo o período que eu me licenciei para disputar as eleições. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado justamente em 2009. Foi o primeiro ano do programa Minha Casa Minha Vida. Antes do programa Minha Casa Minha Vida, o que havia como política de Estado, né, uma política nacional de habitação, era o extinto BNH, que foi extinto em 1984. Portanto, você teve um hiato de 25 anos sem que o governos em geral, sem que o poder público tivesse uma política de Estado para a questão habitacional. Então, isso é uma falha gravíssima e traz consequências como o Morro do Bumba. O Morro do Bumba, ele é justamente uma consequência da falta de uma política pública habitacional e também ambiental por 2 décadas e meia. Parece... muitas vezes a gente não faz essa reflexão, mas o país ficou 25 anos sem uma política definida para a habitação e quem sofre com isso? Justamente as camadas mais pobres da sociedade, as camadas mais pobres da população, que ficaram absolutamente sem ter o que fazer, sem ter como buscar, precisavam morar em algum lugar e não tinham, por parte do Estado, opções. É muito tempo, né? Se você pensar em 25 anos, para uma vida, parece que é pouco, mas é um quarto de século. Então, é uma quarta parte de um século sem nenhuma política séria para tratar de uma questão, da questão habitacional. Tá, as cidades, elas precisam oferecer, né, condições de habitabilidade, condição de mobilidade, condição de serviços essenciais de saneamento ambiental e, além disso, de você ter a perspectiva de economia, de geração de economia que seja criativa, que seja acessível, que você possa ter alternativas para a geração de emprego e de renda também dentro dessa cidade, né? Qualificação profissional, de ensino, né, de qualidade. O conhecimento, ele é um fator fundamental para uma sociedade se desenvolver, né? Não, o fato, né, acho que isso nos chama a atenção
para algo muito importante. A gente tem que aprender com esses erros do passado, e a agenda climática é um exemplo disso. Se a gente não tiver, desde já, uma agenda climática eficaz, presente, real, daqui a 20 anos a gente vai estar colhendo, né, os desastres, não os frutos, mas os desastres dessa falta de atenção, como né, você muito bem sintetizou no exemplo do Morro do Bumba, o desastre que foi causado pela não atenção ao tema habitacional durante mais de 2 décadas. E a gente vê essa questão do clima, da emergência climática, isso a gente vem falando, está nos princípios do Partido Verde, a gente tentar combater o aquecimento global. E esse discurso hoje tem um corpo maior no mundo, mas as atitudes concretas, elas ainda são muito tímidas. Você vê as cidades que têm um mínimo preparo. Petrópolis aprendeu da pior forma, com a dor, né? Que você precisa ter um sistema de alarmes. Tem que avisar a população que está chegando uma tempestade, porque quando a chuva ocorre durante o dia, à luz do dia, é mais fácil das pessoas verem e entenderem. Verem a nuvem chegando. Estamos em risco, tem um problema chegando aí. Mas no meio da noite, no meio da madrugada. Noite, cai a energia elétrica, você fica sem a capacidade de carregar os seus equipamentos de comunicação. Então você fica, dependendo do local, você não sabe nem para onde ir. Então é importante ter planos de orientação para momentos de crise, né, nos eventos climáticos extremos, as pessoas terem um mínimo de referência. A gente fala muito sobre a chuva, porque ela tem sido campeã em óbitos nas tragédias, mas a estiagem, a seca profunda, também ela é cruel, ela pode gerar óbitos, né? E a gente precisa entender os caminhos para onde você vai quando você não tem acesso à água. Os pontos de hidratação nos momentos mais quentes do ano. A gente tem experimentado sensações térmicas aqui no Rio de Janeiro que são acima da capacidade natural humana de suportar, né? E a cidade e a gente não consegue ver, infelizmente, a maioria das cidades estarem preparadas para montar tendas, para botar estações de abastecimento de água para a população que está em circulação e eventualmente começa a passar mal, ter um aquecimento muito grande do corpo, e você ter a possibilidade de se hidratar e de repousar, de alcançar uma sombra e sair um pouco do sol. Então, o clima hoje para a gente é uma experiência que nós estamos vivendo e que o futuro da humanidade depende da forma como a gente vai resolver ou encaminhar a resiliência das nossas cidades. Você, falando da importância, né? Ninguém sobrevive sem água, né? O nosso corpo é feito de água, né? E cada vez mais tem um estudo da Agência Nacional de Águas, né? da ANA, que ele mostra que nos próximos anos, nas próximas décadas, nós teremos praticamente duplicado a demanda por água, por consumo de água, seja para consumo humano, consumo industrial, produção de energia, enfim, agricultura, todos os usos que que a água proporciona, e você terá uma redução também muito significativa, de quase a metade também, da disponibilidade hídrica. Nós teremos nas próximas décadas metade
do volume de água disponível do que temos hoje, com o dobro da demanda por consumo. A gente precisa estar atento a isso, né? Nós vivemos recentemente, foi outro episódio que eu pude acompanhar de perto, nessa experiência no saneamento, que foi a seca na região amazônica. Nunca se imaginou que os rios da Amazônia iriam secar, né? O maior manancial do mundo, né? Em volume de água doce, e em determinado momento ficaram secos. Onde você passava de barco, passou a passar de carro, e as pessoas tiveram que, para sobreviver, tiveram que ser assistidas, né, com galões de água que eram levados por via aérea, e até nos últimos anos a gente investiu na construção de infraestrutura de abastecimento de água justamente para essas cidades que antes dependiam exclusivamente da captação direta no rio, e teve que se construir outras alternativas, mas isso nos mostra a gravidade da emergência climática, né? Se alguém falasse, né, a uma pessoa que os rios amazônicos iriam secar, essa pessoa ia ser chamada de louco, né? De doido. Isso aconteceu, né? Há 2 anos atrás. Foi. Nós vivemos exatamente isso. Eu tive uma experiência profissional muito interessante, pessoal também. Durante 6 anos, de 2006 a 2012, eu trabalhei em projetos ambientais na região no Amazonas, ali na região de Coari, que é uma região rica em produção de gás, e conheci bem aquela realidade ali do Rio Solimões, daqueles outros braços de rios, o Rio Negro. Quando a gente falava do risco de faltar água, éramos ridicularizados. O próprio povo ali tinha muito claro que a água era inesgotável. E aí você usa de qualquer jeito a água, joga qualquer coisa dentro do rio, porque o rio ele é o condutor, é o abastecedor da necessidade de água, mas ao mesmo tempo ele é o coletor do seu esgoto, do seu lixo, e é algo que é insustentável. Então essa conta essa equação que você levantou do aumento da necessidade de consumo e a redução da disponibilidade de água é uma conta perigosíssima, porque ela não fecha e ela não fechando coloca em risco a sobrevivência da espécie. A gente precisa desde já, né, cuidar, por exemplo, da redução de perdas. Para o Rio de Janeiro é algo muito importante. O Rio de Janeiro tem ainda um índice altíssimo de perdas de água tratada, né? Seja por falhas técnicas das concessionárias de água, que produzem e distribuem a água, seja por fatores como o famoso gato, ou principalmente por desperdício, né? Por pessoas que usam de maneira inadequada esse recurso, que ele é muito valioso e é um recurso finito. Ele é ao contrário do que se em algum momento imaginou, ele não é infinito. É verdade, é verdade. E você falando do Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de tocar no tema da gestão pública do estado do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos essa semana o pedido de afastamento do ex-governador Cláudio Castro. O vice-governador está no Tribunal de Contas, o presidente da Alerj preso, afastado, assim, é muito difícil fazer política no estado do Rio de Janeiro com seriedade.
Como é que você encara isso? Você que é um ator político que está enfrentando esse desafio de entrar num partido ecológico, num partido verde, num partido que é absolutamente defensor da democracia, das liberdades individuais. Tem temas que o PV defende não como se fosse uma única alternativa, mas tem algumas bandeiras como a legalização do uso de droga, da maconha, a descriminalização da maconha, a descriminalização do aborto. Como é que você se vê entrando num partido que é também um partido pequeno? Nós não somos exatamente o país mais popular do Brasil, nem do Rio de Janeiro, mas o que o levou, o que o trouxe ao Partido Verde? Bom, primeiro, né, a respeito da situação do Estado, eu vejo com bastante perplexidade, né, a que ponto a política permitiu, né, que chegassem as instituições. Isso demonstra, e aí não entrando especificamente em erros ou acertos individuais de cada um, mas eu o que noto é que, principalmente, né, 2018 para cá, você teve uma grande desinstitucionalização da política. Você teve a chegada de um governador, à época, que era um outsider, o ex-juiz Witzel, Sim. E que se demonstrou incapaz de tocar um governo adiante, mostrou inepto para essa tarefa, e a partir daí a consequência que se teve foi de uma maior desinstitucionalização, onde os interesses pessoais e exclusivamente político-eleitorais passaram a suplantar os interesses do Estado, os interesses coletivos do Estado. Evidentemente que eleição tem disputa, eleição os partidos disputam a preferência do eleitor, colocam a sua visão, trocam farpas, isso faz parte do processo democrático, mas você não pode botar o interesse eleitoral exclusivamente à frente de conceitos que são basilares para o funcionamento das instituições. E o que nós vivemos no Rio de Janeiro é que as instituições não foram capazes de se auto-resolver, né? Deixar o Estado chegar a uma situação que está pendurado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O que não é, de maneira nenhuma, o ideal para a população e para o Estado. O Rio de Janeiro hoje completamente acéfalo, do ponto de vista político, sem saber o rumo que vai tomar. Isso não é nenhuma crítica, né, ao governador interino, ao desembargador Ricardo Couto, que até aqui vem demonstrando grande responsabilidade e seriedade na condução dessa tarefa. Ele assumiu uma tarefa que eu imagino que ele não esperava, né? Imagino que não era algo planejado, né? Mas veja que ficamos, né, como sem saber onde ir, né? Sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, como é que se vai eleger o sucessor, se vai valer a linha sucessória, que é algo explícito na Constituição, né? Você tem expressamente na Constituição qual é a linha sucessória, e isso no Rio de Janeiro está lateralizado. Por outro lado, a gente também não pode deixar que se generalize. Eu, assistindo aos debates no Supremo, vi que muitos ministros se manifestaram de forma muito pejorativa, uma visão muito pejorativa do nosso Estado. E eu acho que também não dá para ser assim, né? Você também não pode generalizar. Existem problemas no país todo, todas as unidades, assim
como no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente tem muitos problemas, mas a gente também tem muita gente séria e tem muita gente que está fazendo o seu papel, buscando entregar um trabalho de qualidade, um trabalho honesto. E com relação à entrada no PV, né, e na pauta ambiental, eu acho que meus últimos anos enfrentando diariamente o tema do saneamento ambiental me influenciaram, me chamaram muito a atenção da necessidade da gente fortalecer essa agenda. Eu tenho uma carreira relativamente extensa, né? Disputei 6 eleições, exerci 5 mandatos de deputado federal, fui ministro do esporte, secretário de habitação do estado e agora secretário nacional de saneamento. Também tendo como um democrata, né? Sempre atuando no respeito basilar à democracia, ao equilíbrio no trato, total discordância dessa agenda de polarização, né, onde muitas vezes o like e a gritaria vale mais do que a entrega e do que o debate sério que se deve ter. Então eu verifico no PV, apesar de uma defesa muito sólida dos princípios que estão no estatuto do partido, que são bandeiras históricas e correntes do partido, apesar dessa solidez na defesa, não há radicalismo. A defesa ela é feita de forma consistente, de forma democrática, de forma a se estabelecer o contraditório e encontrar as melhores soluções. Então a minha entrada é no intuito de somar para essa agenda do desenvolvimento ambiental, né, da preservação dos nossos recursos naturais e do desenvolvimento humano, social e ambiental. E não há como a gente, de fato, levar justiça social ao conjunto da sociedade desrespeitando o meio ambiente, desrespeitando, né, os nossos biomas, desrespeitando os povos indígenas, desrespeitando, enfim, a população que vive e depende do meio ambiente, depende da água, depende da cidade funcionando, depende do ar de qualidade para viver, depende de que os efeitos do aquecimento global não sejam de tal ordem que tornem a vida inviável. Então, esses são fundamentos que eu acredito e que, né, após mais de 2 décadas de atuação política, hoje me movem para defender. Por isso, a opção aqui de estar no PV. Muito bem, muito bem. E a gente fica muito feliz em recebê-lo. Você tem uma experiência pessoal e política acumulada muito grande. Acho que tem muito a acrescentar ao Partido Verde. Eu fico muito feliz de ter você conosco. E a gente está otimista com relação a essas eleições, né? O Partido Verde nacionalmente teve, na última eleição, apenas 6 deputados eleitos. Estamos com uma bancada que tinha 4 deputados, entraram mais 3, estamos com 7. Tenho certeza que você será eleito mais uma vez. O deputado Eduardo Bandeira de Mello também deverá ser reeleito aqui pelo Rio de Janeiro. E o Partido Verde, assim, tem uma perspectiva de, mais uma vez, como aconteceu a última vez em 2010, de eleger mais de 10 deputados federais no Brasil. Eu entendo que isso é uma resposta da sociedade brasileira a uma causa que passa a ser vista com mais seriedade. Porque quando a gente fundou o PV em 1986,
se dizia que falar de meio ambiente era coisa de quem não tinha o que fazer da vida, né? Que tem problemas mais sérios a tratar. E você acabou de sintetizar. Hoje o problema mais sério a tratar é justamente o ambiental, né? A nossa capacidade de sobrevivência, né? Como é que vamos manter o planeta, a vida humana num planeta em crise como a gente está vivendo os últimos dias. Você, apesar de entender a gravidade da situação, você é otimista com relação ao futuro? Você acha que dá para reverter? A gente consegue, digamos que 1,5 grau acima do que era há 30 anos, já está quase irreversível, mas você ainda acredita na superação? Eu sou otimista, até porque o principal instinto do ser humano é a sobrevivência. E como você dizia, hoje o que está em jogo é a sobrevivência do planeta, a sobrevivência da sociedade, a sobrevivência da vida humana e também da vida em geral, como nós a conhecemos atualmente. Por isso eu não tenho dúvida de que o PV vai crescer nessas eleições, eu não tenho dúvida de que é uma resposta da sociedade à importância da pauta. Eu acho que a ficha caiu e está caindo cada vez mais para um conjunto majoritário da sociedade, que esses temas, de maneira alguma, como eram vistos no passado, são temas pouco importantes. Ao contrário, hoje eu acredito que a maioria das pessoas elas enxerguem essa temática como uma temática vital, como uma temática absolutamente fundamental para o nosso dia a dia. O que a gente precisa fazer, e acho que o PV faz isso muito bem, é ajudar a organizar esse debate, ajudar a organizar essas ideias e transmiti-las à sociedade, levando mais informação, porque quanto mais informada as pessoas estiverem sobre a real situação, sobre aquilo que se precisa fazer, que se necessita fazer, mais elas irão estar próximas disso, né? O desafio ele não é um desafio pequeno, né? Se a gente olhar numa perspectiva mais ampla, né? Numa perspectiva mundial de geopolítica, ainda há muito negacionismo e falta de ação nessa pauta, principalmente das superpotências, né? Que ainda, por razões econômicas ou mesmo por razões de, vamos dizer, um certo egoísmo, pessoas não adotam na proporção que deveriam adotar as medidas, né, para redução de emissões, para redução do aquecimento global. Mas a gente tem que começar a gente tem que manter essa chama no dia a dia, porque o que vai fazer isso são as pessoas. Quanto mais pessoas conhecerem esse tema, entenderem a importância, como tem ocorrido a cada dia, a gente vai conseguindo superar esses desafios. Por isso que eu sou otimista. Muito bem, muito bem. E para o Rio de Janeiro, você vê que há capacidade e possibilidade da gente fazer uma transição da energia, da matriz energética atual, da base de carbono, do petróleo, e a gente conseguir transitar para as energias sustentáveis, para uma economia que seja menos carbonizada e menos danosa ao meio ambiente, né? Porque a gente tem muita produção que você usa a matéria-prima e desperdiça a matéria-prima nos seus próprios processos. Você citou o caso das empresas de distribuição de água,
que tem em mãos um recurso que é finito e, às vezes, por incompetência, má gestão ou negligência, acabam desperdiçando. Aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue produzir uma economia criativa, uma economia solidária e uma transição energética? Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito. O Rio de Janeiro sempre esteve na vanguarda, né, da discussão desses temas, né? Não obstante aí ser um estado ainda com uma economia muito vinculada à indústria do óleo e gás, né, em razão das enormes reservas de petróleo que a gente tem na nossa costa, mas o Rio de Janeiro sempre discutiu e discute a economia criativa, redução de emissões, né? O povo do Rio de Janeiro não tem preconceito na sua grande maioria, não tem preconceito com a agenda ambiental. E isso acho que cria as condições necessárias para você empreender uma série de medidas que, somadas, avançam na descarbonização da atividade econômica do Estado. O que, apesar de parecer um contrassenso, né, porque produzimos a maior quantidade de petróleo, mas a gente tem que usar esse recurso que o petróleo traz para o Estado justamente para investir em soluções que reduzam cada vez mais a necessidade de emissões. O seu mandato, eu tenho certeza que vai contribuir para a gente pensar no Rio de Janeiro pós-petróleo, né? Que a gente tenha uma capacidade de entender e de construir soluções para o desenvolvimento da vida com menos consumo e com a redução das emissões de CO2. Acho que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tem feito um bom trabalho nesse sentido. Aqui em Niterói, o Rodrigo Neves também, o Axel Grael também, um cara que se preocupou muito na gestão da cidade de qualidade. E tanto o prefeito Eduardo, o prefeito Rodrigo, também o prefeito Quaquá, tratam com muita seriedade essa questão da agenda ambiental, né? De desenvolvimento sustentável. Era exatamente esses três exemplos, né? O prefeito Washington Quaquá, o prefeito Rodrigo Neves e o prefeito Eduardo Paes são exemplos de bons gestores que olham com muita seriedade para a questão ambiental e para o futuro do Rio de Janeiro. Você vai estar nessa luta também? Com certeza, né? Vamos estar na luta na trincheira que o PV tiver, nós estaremos. Muito bem-vindo, viu? Um prazer falar com você mais uma vez, viu, Léo? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. E espero que a gente possa brevemente repetir a dose e fazer um bom bate-papo. E eu desejo a você muita sorte, que você seja muito bem-vindo ao Partido Verde e que você tenha uma excelente campanha eleitoral e consiga novamente voltar a ser deputado federal, agora pelo Partido Verde. Obrigado, também espero. Vamos à luta. Obrigado.